ia lá, fazia do jeito dele. E eu comecei a ver também o pessoal, porque eu costumo falar que o BOPE tem muita gente desviada. O BOPE é um batalhão de Deus. Para quem não sabe, tem muito pastor de igreja lá no BOPE. E na nossa época também não era diferente. Tinha o Carlos, tinha pastores lá, tinha esqueci o nome dele, que era lá da tesouraria, que trabalhava com o Mauricélio. Era pastor de igreja também. Então eu comecei a ver que a maioria do pessoal que estava no BOPE era crente desviado. E eu comecei a ver a mão de Deus naquele lugar, porque era impossível a gente entrar num lugar onde ninguém queria entrar, que nós fazíamos questão de estar ali, trocar aquele tiro todo, aquela coisa toda, vinha falecer vários marginais e um ou outro sair ferido. E você começava a ver a mão de Deus naquele local. Vários livramentos. Aí você ouvia um colega, caraca, meu irmão, não sei como é que o tiro bateu aqui, ó. Eu senti, aqui, ó, olha onde bateu. Aí me mostrava o projétil assim do lado, o furo na parede, do lado da cabeça. Aí você vê que há uma visão espiritual das coisas. As mãos de Deus estavam ali protegendo vocês. Estava ali protegendo a gente. Até aqui você pode, até aqui eu não deixo. Isso. Aí, no meio desse processo, eu fui e aceitei Jesus. Aí aceitei Jesus, aquela coisa, aquele amor, aquela coisa toda, você querer fazer toda hora certo, tudo certo com Deus, aquele amor assim, você querendo. Aí comecei a ler Bom Dia Espírito Santo, comecei a ter aquela visão espiritual, e lá no BOPE já tinha aquele pessoal que fazia aquele culto, que hoje tem a igreja, ela começou numa salinha. Ela começou, o pessoal que era da igreja foi lá pedir o coronel, na época acho que era o coronel Renê, e o subcomandante, não, o comandante era o coronel Príncipe, e o coronel Renê, acho que era o subcomandante, pediram uma salinha para fazer uma oração. E o coronel cedeu, e ali começou os cultos. Ali começou o processo hoje da igreja, que tem no batalhão. A congregação que tem no batalhão hoje é esse processo. Desse projeto. Então a gente fez parte lá atrás, eu, o Osés está lá hoje, o Duruta. Cristianismo para policiais. É o livro que esse pastor Osés, que era do batalhão, fez. Publicação 0800, não está vendendo, mas quem quiser é só fazer contato que eu faço chegar até a mão de vocês. Então ali eu fui processo de conversão. Aí aceitei Jesus, aí fiquei aquela coisa, pô, policial, morte, Jesus. Aí vem muita coisa na minha cabeça. Como é que você vai sustentar isso? Você me pergunta, você como crente, como cristão hoje, você acha que porque muitas perguntas também. Pode um policial ser crente? Pode, deve. Porque policial, entre todas as coisas, ele é autoridade. E no livro, na Bíblia fala que todas as autoridades são instituídas por Deus. Então a mão de Deus já está ali em você. E você tendo a condição de policial, você já tem um certo respeito. Então você consegue passar por um cidadão comum, ou até para um policial mais novo, que vale a pena servir a Cristo, mostrar que há uma vida além da vida de policial, há uma vida com Cristo. Então, é muito bom. Eu costumo falar assim, para todo mundo, que é o curso dos cursos. 30 coesp no dia. Você ser militar, policial e evangélico. Porque toda hora é uma aprovação, toda hora é uma dificuldade. E eu tive inúmeros contato com Deus na condição de policial. Assim, no começo então, livramentos que eu via que era a mão de Deus. Teve uma operação que nós fizemos na Vila Cruzeiro, que do nada saiu uma senhora e ela começou a gritar na minha frente, falando que via uma pessoa na minha frente, que estava me guardando, que eu era de Deus, que não era para mim entrar num beco, era para mim entrar no outro. E eu não entendia nada. Aí daqui a pouco eu comecei a ter uma visão espiritual. Falei, caraca, Deus mandou essa senhora vir aqui. E nós desbordamos, ou no caso, mudamos de caminho,
conseguimos emboscar os marginais. E por onde eu entrar, ele já estava esperando. Então eu via que Deus já estava dando estratégia. E as orações que começaram a fluir. Por quê? Hoje a gente fazia um outro, aí no outro dia já era 3, aí daqui 4, 5, 6, e aí virou uma condição de evangelização, o pessoal pedindo para orar, antes da operação, vamos fazer oração. Então virou uma coisa de praxe, porque o pessoal começou a enxergar que via a mão de Deus ali. E a necessidade disso, então? Então, a necessidade. E aquilo virou uma necessidade. O pessoal, às vezes, não entendia nada. A gente não ia com informação, não ia com nada, a gente fazia ocorrência. E eu via que era a mão de Deus agindo. E aquilo ali começou a atrair o pessoal mesmo da unidade se voltando para o culto. Então, o culto que tinha um ou outro começou a ter 3. Aí na hora do almoço, que hora que vai ser o culto? O pessoal mesmo vai perguntar, que hora que vai ser o culto? 1h. Então o pessoal comia antes e ali a gente fazia o culto lá no batalhão. Isso é bem oportuno, porque tipo assim, começou com 2, 3, né? E hoje tem reuniões lá do serviço à noite que chega a ter 30 homens, cara. Pô, aí você imagina um batalhão onde o policial poderia estar ali descansando, dormindo, fazendo qualquer outra coisa. Vou deixar bem claro que, tipo assim, como o Pereira falou, no horário do almoço. Não vamos distorcer aí, daqui a pouco tem os mimizentos aí, falando que ele está trabalhando, Não, é na hora do almoço do policial, que é de 12h a 1h. Então ele almoça rapidamente, ou às vezes abre mão do almoço. A maioria das vezes. E aí começa o culto dele lá, vai se reunir numa sala, num lugar, e eles vão orar, ler a palavra, ter um devocional, e quando dá ali 5 para 1, que for para começar o expediente, eles já vão para o expediente. Então não está lesando nada a administração pública. E quem faz lá à noite, depois do expediente, 9h da noite, depois do pernoite, depois que a equipe está liberada, pode ir para o alojamento, pode deitar, fazer o que for, fica só atento aí, se tocar sirene, se formos acionados, nós vamos para a rua. Então o policial está livre dentro da unidade, e aí se reúne. E hoje a gente chega, algo que começou com 2, 3, perseverantes, orando, jejuando, hoje chegamos a ter, por vezes, 30 homens numa equipe de mais homens. Então, cara, não perca a oportunidade de glorificar o nome do Senhor em qualquer lugar que você esteja. Nós costumamos dizer que se você hoje é médico e está num hospital, se você é engenheiro, se você é todas as áreas de profissões, e você é um crente, um homem de Deus, você é sal e luz do Senhor naquele lugar. Você é o Jesus na terra naquele lugar. A justiça, a misericórdia naquele lugar. Não é à toa você estar ali. Então, que as pessoas possam olhar para você e ver isso. E você começa a fazer, cara. Entendeu? Primeiro a sua vida já expressa isso. Já é a Bíblia que o mundo lê. Cara, que homem que tem algo a oferecer de bom. E automaticamente já junta com mais um. Sempre tem mais um, cara. E aí junta ali, vamos aqui um culto. E aí começa a orar, começa a clamar, para que o hospital seja um lugar melhor, para que as ferramentas necessárias cheguem, para que as cirurgias, né, venham a dar certo. Então, eu acho que nós estamos vivendo uns últimos dias, e por isso que eu quero abordar isso aqui. E eu vou trazer outros. Estou começando com o policial do BOP, vou chamar depois de outras unidades. Depois, Pereira, a minha intenção é chamar da Marinha, Exército, depois os médicos, os enfermeiros, porque eu creio que existe, cara. Existe os 7.000 ainda aqui restantes, entendeu? E que para outras pessoas entendam isso. Cara, começa uma célulazinha lá onde você está, na Colurbe, hora do almoço, reúna mais 2, cara. Começa a glorificar o nome de Deus, orar e falar de Deus. E daqui a pouco, como o Pereira falou, chega alguém, ora por mim, cara. Aí você vai orar para essa pessoa, aí depois, agora é 3.
pouco é 4, 5. E o reino de Deus está avançando, o reino de Deus está... E é muito bom o seguinte também, às vezes, cara, você não... Porque hoje, esses 30 que se reúnem lá, nem todo mundo virou crente. Mas se um daqueles 30 parou de trair a mulher, porque ele entende que é uma sacanagem, que é uma baita de uma covardia, falamos tanto de força e honra, mas não há honra nenhuma quando eu traio a minha esposa, quando eu traio a minha família, os meus filhos, que eu não passo de um moleque, eu não passo de um traidor. Hoje a gente consegue enxergar isso. Cara, o cara que consegue trair a sua esposa, a mulher que se deita com ele, a mulher que, como você falou, se você está hoje se o seu Reinaldo, empresário, policial, tudo que você tem hoje, foi porque essa mulher estava contigo, porque a cara está comigo. E aí eu traio essa pessoa, me deito contra a mulher, por momentos de prazer. Que fosse honra que era nisso? Covardia pura. Então, se esses 30 homens entender isso, você, cara, é verdade, cara. Sou um babaca, cara. Como eu posso trair a pessoa mais importante? Eu falo pra minha esposa, cara, daqui a, sei lá, daqui 10 anos, só vai sobrar eu e você, cara. Nossa, dou ideia minha aqui agora, com 70. Meus pais. Se eu for lá agora, tá lá meu pai e minha mãe. Meu pai com 72, minha mãe com 65. Os dois velhinhos. Então, se esse homem parar de trair a esposa, o reino de Deus avançou. Para daqui a pouco ele parar de se embriagar, o reino de Deus avançou. Ele parou. Quando você vê, esse cara virou crente. Esse cara é um discípulo do Senhor. Ele não bate mais na esposa, ele não trai mais a esposa, ele parou de beber. Mas tudo começou com uma reunião, como você falou, lá há 15 anos atrás. 2 homens orando. Assim como 12 homens levaram o evangelho para toda a humanidade, agora é a nossa parte. De você levar lá no seu trabalho, no empreendedorismo, na escola, que você vai falar mais um pouco, de futebol e tudo isso, entendeu? Então, aí você está falando, você foi vendo os milagres de Deus e foi vendo essa mulher foi Deus. Você estava indo para a morte. E Deus botou uma mulher, e eu falo mais, talvez, que a palavra fala isso, Deus, existe anjos aqui. De repente foi o próprio Jesus que estava ali, cara. Falou, não vai por aqui não, meu filho. Entendeu? Como tem relato aí de pessoas, anjos que vieram. Então, de repente, foi um anjo. Eu falei, essa mulher não existe. Foi um anjo que desceu ali, na forma de uma mulher, e falou contigo você não por ali. Né? Para você assim, não morrer. E assim, sucessivamente, vários milagres de Deus. Teve uma vez também que nós estávamos numa invasão que teve,